Uma das principais causas de dor lombar, assim, de origem estrutural, são tensões musculares, tá? Essas tensões musculares, elas vão acontecer no nosso corpo de forma natural, pelo nosso próprio movimento ou pela falta dele, pelo tipo de treino, atividade física que eu faço ou não. Por exemplo, eu falei lá que o dentista fica horas numa cadeira. Ele fica inclinado para a direita, então o músculo da lombar dele do lado esquerdo tem que ficar segurando mais ele para ele não cair para a direita. Todo, né? Ativo o tempo todo. Então o tônus dele vai aumentar. Uma outra causa muito comum é porque as pessoas têm um padrão respiratório errado. Por quê? Vocês não têm filhos, né? Não. Tá. Mas já viu um bebê respirando. Como é que um bebê respira? Ele usa muita barriga para respirar. Aí ele vai crescendo, a criança ali pelos 7, 8 aninhos, tu vê que aquela barriga diminui, mas ele continua com um padrão respiratório mais abdominal, diafragmático, né? Tá. E tu vê que a barriga de um bebê, de uma criança, ela sempre dilata durante a respiração. Isso não é ar, né, pessoal? Tu que tá em casa aí, o ar fica sempre dentro do pulmão. Por que a barriga dilata, então? Porque o diafragma desce, ele empurra as vísceras para baixo e para os lados. Elas têm que ocupar um espaço. Vai empurrar a parede abdominal para os lados, para frente, para trás e para baixo, que é o assoalho pélvico. Esses músculos, eles vão gerar uma tensão, como se fosse um elástico sendo esticado, e essa contração dessa tensão faz com que eu ative toda a musculatura do core, simplesmente pelo fato de eu respirar. Correto, tá? Aí, essa criança pode ser uma menina que chega na fase da adolescência, ela começa a encolher a barriga. Porque ela quer esconder a barriga. Aí, quando ela faz isso, ela diminui a ação dos músculos abdominais. Ela vai ter ação de alguns para ficar fazendo esse movimento, mas o todo para de receber essa carga. O assoalho pélvico para de receber essa carga, que é mecânica isso. É fisiologia da respiração. Qualquer livro de fisiologia que tu pegar, tá isso, não é o que eu tô falando. Eu começo a restringir o movimento do meu diafragma, ele não tem uma dilatação completa. Essa pessoa que tem esse padrão respiratório muda porque eu limito esse movimento e a pessoa passa a respirar mais peitoral. Mais curto. Mais curto. Ele começa a usar músculos acessórios para fazer isso. Aí eu já posso passar a ter uma dor cervical por excesso de ativação de músculos cervicais, porque agora ele está fazendo isso o tempo todo, não só quando eu preciso de ar, por exemplo, na atividade física intensa, que eu preciso respirar mais, preciso de mais volume de oxigênio. Então, o simples fato de eu arrumar a minha postura puxando a barriga para dentro, que o pessoal acha que isso é certo, pode me gerar um mau funcionamento biomecânico de tudo isso. E ser um dos fatores, e aí associado com a falta de exercício, com horas numa cadeira, ou pegar um peso de uma forma inapropriada, aí entra outros aspectos, pode me gerar dor. Então, o simples fato da pessoa não respirar certo, ou corrigir a postura puxando a barriga para dentro, é uma das situações que eu mais acho no consultório. Aí eu tenho que reeducar isso. Eu nem imaginava isso, sabia? Até porque eu sou um que estou sempre com a barriga contraída. E agora parando para pensar, quando que eu respiro com a barriga, quando eu faço jiu-jitsu com o Christian lá, que eu vou eu não consigo mais respirar, quando eu tô à beira de desmaiar, porque não tem mais oxigênio, caio no chão e começo a respirar, respiro com a barriga, igual a criança. É a única situação que eu respiro com a barriga. Essa digamos, o senso comum mais comum que existe. Literalmente, tá? Porque as pessoas têm essa falsa ideia que contrair a barriga para dentro vai deixar o abdômen mais forte. E vamos lá, eu não tô falando de estética. Eu tô falando de função. Ah, mas a minha barriga vai ficar mais saliente. Bom, emagrece. Se essa é uma preocupação, emagrece. Diminui o percentual de gordura no corpo, emagrece. Agora, funcionalmente falando, a parede abdominal... Vou te dar um exemplo. Tu já viu Olimpíadas pela TV? Já. Tu já viu a parte de levantamento olímpico? Sim. Tu já viu algum deles puxar a barriga para dentro?
Por quê? Porque eu produzo mais força quando eu tenho um abdômen distendido. Porque respira mais, é mais oxigênio no músculo. E estabiliza melhor. Eu gero uma estabilização de coluna melhor. Vou te dar um outro exemplo. O pessoal que faz crossfit. Tu não percebe que as mulheres que praticam crossfit, elas perdem cintura? Tem a cintura mais alargada. Por que isso? Primeiro, porque é muito exercício com barra, muito abertura do tórax. E segundo, pela mecânica, assim, ó, eu faço muito agachamento. Tem umas pessoas que conseguem evoluir no treinamento, que vão aumentando carga. E aí tu começa a perceber o abdômen dessas pessoas dilata. Se eu não consigo fazer isso, eu não faço isso, eu sou aquele aluno que não evolui. Ah, mas na academia as gurias conseguem evoluir. Sim, tem máquinas, elas não precisam se estabilizar. Sim. Aí eu É tenho. diferente. Aí é diferente a mecânica. A máquina te estabiliza e tu vai lá e empurra. Aí tu produz força. E sim, tem gente que tem muita força na coxa, por exemplo, que compensa a falta da estabilização da coluna. Mas eu sempre vou gerar uma compensação. Sempre vou gerar uma compensação. O corpo ele é mestre em gerar compensações. Por exemplo, não consegue ativar bem a musculatura do abdominal. Ele vai ativar mais o paravertebral lombar. Então, todo paciente que eu avalio, assim, faço uma avaliação biomecânica. E aí vamos chegar na parte abdominal. Não usa direito, não faz de forma mais apropriada, que pode contribuir para a dor e tal. Aí entra numa outra discussão. Tu vai avaliar, por exemplo, a musculatura paravertebral, vai ter uma hiperatividade. Ou vai ter uma hiperatividade na coxa. Por quê? Porque ele tem que compensar essa falta de estabilidade em algum lugar. Então é sempre o jogo, o corpo ele vai se adaptando.